Olá, turma. Meu nome é Thiago. Hoje a gente vai a gente vai aprender como configurar um Rewrite na Apache. Quando que a gente vai utilizar isso, né? Professor Thiago, o que é Rewrite? O que eu vou fazer? Para que eu vou utilizar isso? Né? Eu pelo menos sempre utilizei ele para fazer um redirecionamento quando chegasse uma requisição do site, ele apontasse para outro, né? Então, o que a gente vai aprender na aula hoje? A gente vai como configurar um virtual host com o Rewrite no Apache para redirecionar um site para outro endereço através do Apache, né? Estou sendo até repetitivo aí, né? No, no que a gente vai aprender na aula hoje. É bem simples assim. Uma situação que ocorre muito, né? Você tem uma requisição, né? Eu tenho meu firewall lá, né? Da minha empresa e eu tenho meu servidor web interno. Então, só que eu só tenho um endereço IP para o meu firewall. Então, toda requisição que chega na porta 80 ou 443, por exemplo, que a gente aprendeu do módulo SSL no Apache, ele pega no meu firewall lá, né, da minha empresa, e redireciona para o meu servidor web. Na hora que ele redireciona para o meu servidor web, eu tenho infinitos servidores webs, né? Vamos supor, eu tenho 3 servidores webs dentro da minha rede. Porque eu preciso rodar uma aplicação, no outro eu preciso rodar outra aplicação e no outro eu preciso rodar outra aplicação. Em vez de você chegar, por exemplo, para quem vai fazer o acesso à sua aplicação e falar assim, ah, não, meu servidor web 1 eu uso a porta 80, no servidor web 2 eu uso a 8080, e no meu servidor web 3 eu uso a 8081. Aí você chegava para o pessoal, né, que administra seu firewall e fala assim, ah, não, a porta 80 você manda para o servidor 1, a 8080 para o 2 e 8081 para o 3. Você pode fazer assim. Só que você vai ter que avisar para todo mundo que for acessar a aplicação, para acessar assim, www.bootcamp.local, aí vai cair no servidor 1. Quando fosse acessar a opção, né, para o servidor 2, ele vai ter que acessar lá www.bootcamp.local 8080. Aí se você quisesse acessar o servidor 3, www.bootcamp.local 8081, por exemplo, né? Aí ele sim, ele cairia no servidor 3. Ah, não, assim, para mim fica muito ruim, eu não quero passar para os meus usuários qual que é a porta que ele tem que acessar, não. Eu quero que, na hora que acessar www.bootcamp.local, ele caia no meu servidor. Na hora que acessar www.bootcamp.local, ele caia no meu outro servidor. E eu, quando acessasse www.2.bootcamp.local, ele caia no meu terceiro servidor. Então, como é que o Rewrite vai fazer essa configuração? A requisição vai chegar todo mundo na 80. Aí eu tenho a requisição, aquele negócio que eu expliquei do virtual host antes. Ele vai ver o server name. Server name é www.bootcamp.local? Então eu vou mandar para a pastinha, né, que a gente tinha definido no documento root lá, como var www html bootcamp. Aí ele vai apontar para lá. Ah, agora eu estou acessando www.bootcamp.local. A requisição da porta 80 chegou no mesmo lugar, no meu mesmo servidor. Aí o que o Rewrite vai fazer? E entrou dentro do virtual host, né? Bateu no server name, igual eu tinha citado, que é dentro do server name vai ter que estar configurado www.1.bootcamp.local. Aí a gente vai fazer a configuração do Rewrite. O que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para o meu outro servidor web, né? Então, aqui ele vai, vamos supor que o meu servidor web 1, que é o que a gente está usando, onde vai estar rodando o www.bootcamp.local, é 192.168.15.4. O meu servidor web 2 é 192.168.15.10. E meu servidor web 3 é 192.168.15.20. Então, quando vier a requisição www.bootcamp.local, ele entrega na pasta do caminho, como eu tinha citado anteriormente. Quando ele for www.1.bootcamp.local,
que o Rewrite vai fazer? Opa, bateu no meu virtual host, é meu server name, então eu vou encaminhar essa requisição para um 92.168.15.10. Veio www.bootcamp.local. Tem mais um virtual host configurado com o server name www.bootcamp.local. O que eu vou fazer? Eu tenho que redirecionar para um 92.168.15.20. Então eu consigo ter dentro do meu servidor web, né? Eu consigo apontar para outros servidores web. O que acontece em algumas situações, né? Eu citei o exemplo do IP, né? Então, a requisição chega, só tem um IP. Então, se eu tivesse mais de um IP, eu poderia configurar no meu firewall lá que o IP 1 entraria na porta 80, eu ficaria no servidor 1, o IP 2 na porta 2, ou no servidor 2, e o IP 3 por servidor 3. Lembrando sempre de fazer essa configuração lá no servidor de DNS para que ele responda em cada IP diferente, caso vocês tenham mais de um IP. Então, como eu dei o exemplo de www.bootcamp.local, eu vou colocar no meu IP válido 1, no www1 eu vou colocar no meu outro IP válido e o www2 no meu outro IP válido, caso vocês tenham 3 IPs e 3 servidores web, né? Porque dependendo das aplicações, eles precisam estar em servidores distintos. Mas assim, esse não é o mais comum. O mais comum é você ter um servidor web, coloca suas aplicações, vai criando seus virtual host com as suas pastas lá certinho e acabou. Mas o que acontece às vezes é você da requisição chegar para o seu servidor e internamente, por causa que alguma aplicação tem que rodar em cima do IS, que é o servidor web da Microsoft, né? Então a requisição chega e eu preciso de entregar para esse servidor. Então você vai usar o Rewrite para fazer essa configuração. Vamos mostrar aqui o caminho, né, as configurações que é do Rewrite, que cada item dele faz, para a gente mostrar para vocês aqui, né, na teoria, que cada coisa aí dentro do Rewrite ele, ele configura. E depois eu mostro para vocês, obviamente, na prática e na hora que a gente configurar diretamente no servidor. Então, o Rewrite Engine On, ele ativa o Rewrite, né, que a gente precisa, lembrando, igual o SSL Engine On, você precisa ativar que você quer que dentro do seu virtual host execute aquela função. O Rewrite Rule, né, o local, é a requisição raiz do site. Então, por exemplo, o que é a requisição raiz? www.bootcamp.local. Só isso, não é www.bootcamp.local barra alguma coisa. Então, é a raiz. Então, é www.bootcamp.local. Quando chegar essa requisição, o que ele vai fazer? Aí vai ser o Rewrite Rule. Ele vai pegar e vai apontar para http, o endereço que eu defini. No exemplo que eu citei, né, 192.168.15.10. Se a requisição do server name fosse www.1.bootcamp.local. Agora, se fosse www.2.bootcamp.local, o que a gente ia trocar o endereço que a gente ia colocar ali? A gente ia colocar 192.168.15.20. Então, vamos ver na prática a gente fazendo essas configurações, né? Vou simular um redirecionamento para outro endereço para vocês verem como é que ele funciona referente a isso. Então agora a gente vai fazer a configuração do Rewrite, que faz um redirecionamento dentro do próprio servidor web. Como eu falei, se tiverem uma situação que o servidor web de vocês recebam a mesma conexão na porta 80 e você precisa distribuir para servidores diferentes, né? Vocês podem usar o Rewrite aí, que ele consegue fazer esse redirecionamento bem. Então eu vou criar agora separado, cd barra www.html, só para vocês verem, criando separado. Se eu quisesse criar dentro da httpd.conf ou até dentro daquele próprio bootcamp.conf, eu poderia configurar www.html. Aí eu vou criar cd
/etc/htpd conf.d. Criar outro diferente. Redireciona.conf. Eu vou colar já meu virtual host com redirecionamento. Vocês podem ver praticamente a mesma coisa do virtual host, né? Tem o server name. E só não tem um documento root, porque o documento root eu não tenho. Eu não quero que caia dentro de uma pasta aqui dentro do servidor. Né? Porque se fosse assim, eu não precisaria de usar o rewrite. Eu colocaria o documento root para a pasta dele direto. Então eu vou apontar para outro servidor. Um outro servidor que eu tenho aqui, que eu criei de teste aqui, coloquei só rapidinho para vocês verem ele redirecionando. Coloquei o log para ele ser diferente. Então quando cair uma requisição dentro do redireciona.bootcamp.local, ele tem o log independente também. Aqui a gente só está simulando como redireciona, mas vocês imaginam que fosse um domínio ou outro domínio qualquer, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar para um 92.168.4 na porta 80. Então eu vou salvar aqui. Vou reiniciar a Apache, porque eu criei um arquivo novo, né, um virtual host novo. Vou abrir o navegador. Vocês lembram, só para mostrar aqui para vocês, vocês lembram que eu tinha criado o virtual host, o host dentro do DNS, né? Que chama redireciona.bootcamp.local. var named bootcamp, que é onde está a zona do meu domínio, tem um redireciona aqui, tá vendo? Redireciona. Ele está apontando para o 0.250. Agora, na hora que ele carregar, ele vai carregar no meu outro servidor. Então, se você pingar que seja da sua máquina aí, você vai ver que está respondendo. Dentro do nosso servidor aqui, 192.168.250. O 04 é um outro servidor meu. 192.168.250. Então, eu vou abrir no navegador. Redireciona.bootcamp.local. Ele redirecionou. Só tomem cuidado aí, porque às vezes o Google tira o HTTP aí, aí fica tentando procurar dentro do Google. Então, quando for fazer o teste, lembre sempre que ele, como ele não reconhece como um domínio público, ele tenta procurar dentro da pesquisa do Google. Então, eu criei uma paginazinha lá chamada redirecionado, só para mostrar para vocês que o redireciona, ele fez o redirecionamento através do próprio Apache para servidores diferentes. Deixa eu for lá no log. Redireciona. Ele bateu dentro do virtual host certinho e ele fez o redirecionamento. O HTTP, esse 200 aqui é que ele aceitou a conexão. Aí ele procurou o Favico, né? Aí não achou, 404 e 304 é o valor de redirecionamento. Concluindo, igual a gente mostrei para vocês aí, vocês viram ele fazendo o redirecionamento na hora que eu mandei fazer a requisição. Ele já redirecionou, né, até após um apontamento fora do servidor, porque eu não tinha 2 servidores web para mostrar para vocês, mas vocês viram que a gente pode redirecionar para onde que a gente quiser. Então, o Rewrite é para fazer isso. Tem algumas pessoas que utilizam, igual eu citei, diretamente no ponto htaccess do site. Mas isso serve para quando você quer fazer um redirecionamento de um site, né, para outro, na verdade. Né? Então, www.tiago.com.br, eu quero mandar para www.tiago.com.br. Aí, isso eu faço dentro do htaccess. Quando você quer que o seu servidor web ele trate todas as requisições que está chegando até ele, ele redireciona para algum outro endereço, né? Isso acontece muito, igual citei anteriormente, eu tenho vários servidores web, aí eu quero que uma requisição, todos eu concentre em um, e ele vai redirecionando para outros endereços. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz
no Apache para quando, né, sabe quando você vai acessar um endereço, ele aparece uma caixinha assim pedindo usuário e senha, isso aí é para a gente restringir o acesso, né? Tem algumas pessoas que fazem diretamente no código e põem usuário e senha, isso não, isso eu estou fazendo ele não é diretamente na linguagem da programação. Eu vou fazer dentro do Apache, aonde que eu vou falar que quando alguém acessar aquele diretório X, dentro do meu servidor web, ele vai pedir um usuário e senha para isso. Então, até a próxima aula para a gente verificar essa possibilidade aí, pessoal.